Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Diante de um mundo competitivo e cada vez mais rápido, o profissional que quer se destacar no mercado precisa desenvolver uma série de habilidades. Ter capital intelectual não é mais suficiente. Hoje, para garantir a contratação, é preciso ter também ética, flexibilidade e inteligência emocional. Empregabilidade, esse é o tema do programa Conexão Alternativa que está começando agora. E o programa Conexão Alternativa está de volta, agora de casa nova, mas com o mesmo entusiasmo de sempre. E com aquela pitada de humor e crítica, claro, necessária para qualquer boa discussão. Damos boas-vindas também aos nossos apoiadores, ao Personal Royal Hotel e Habitas. E é claro, as minhas mais do que colegas de programa, amigas Mônica e Virgínia. Estamos de volta, gurias. Bem-vindas. É isso aí. Ótimo. E a gente já começa com o assunto atual para você, claro, falar sobre empregabilidade. Quem não quer, né, subir na carreira, melhorar, passar a ganhar mais, ter prazer no que faz? E a nossa convidada deste primeiro programa é a administradora de empresas, a Kiona Laurindo, que atua como recursos humanos. Tudo bem, Kiona? Bem-vinda. Muito obrigada, que bom participar do primeiro programa de 2013, é um privilégio. É isso aí, tu já entraste com o pé direito, né? Que bom! Mas falando sobre trabalho, gurias, nem sempre a formação obtida no curso de graduação corresponde à ocupação exercida depois no mercado de trabalho, né? Por isso que as habilidades são tão exigidas e devem ser múltiplas. Quais são as mais requisitadas, Kiona, no mundo do trabalho atualmente? Na verdade, neste mundo, então, corporativo, né, o que a gente entende por empregabilidade é a pessoa poder estar desenvolvida a ponto de entrar na organização e poder dar o resultado aquele esperado pela empresa, norteado pela direção, e que esse profissional, como tu mesmo disseste, ele, além das habilidades, ele precisa ter competências extras, vivências em diversos universos diferentes, que vai proporcionar essa visão sistêmica, então visão do todo, para poder atingir o resultado esperado pela empresa. Sabe que eu ouvi um comentário essa semana de um profissional de RH, muito conhecido no mercado, que ele dizia que uma pessoa competente não é aquela que desenvolve bem o seu trabalho, mas é aquela que estimula os colegas a serem tão competentes quanto ela. Com certeza. É aquele que consegue extrair do colega, do liderado, da equipe, da empresa como um todo, o melhor deles. Que consiga extrair desse profissional tudo o que ele possa dar de melhor, em resultado, em motivação, inclusive. Eu acho que tem uma coisa, Thaís, que tu coloca ali que há um tempo atrás a gente não falava muito e que apareceu agora e que eu acho extremamente importante, que é a questão da inteligência emocional e da ética. Sim. Eu acho que essas duas descobertas, que eu acho que elas surgiram nos anos 80, elas são determinantes. Até outro dia a gente estava falando, qual é teu QI? Porque uma vez a gente fazia testezinho de QI, aquela coisa, mas era o QI racional, né? Tu fazia os 2 mais 2 mais 2 vai ser 4, tudo bem. Se tu achar que vai ser 4,1, pronto, tu já entra numa outra... E hoje já tem muito disso, né? De reconhecer isso como padrão e qualificar o profissional. Eu acho isso super importante. Porque eu não consigo ver como é que tu tem uma pessoa abordando a questão da ética, que tem uma boa qualificação, que tem um bom currículo e que fica passando a perna nos outros, fica com aquela lei de Gerson, vou me dar bem, sabe, roubando projetos, que a gente sabe que tem muito disso dentro da corporação. Como é que... Eu não sei como é que vocês veem essas novidades, assim, que para mim isso é uma novidade super importante, que a gente tem que trabalhar no dia a dia também. Isso que a Moni traz é muito importante, que na verdade é o quociente emocional, que é a pessoa como um todo poder reconhecer as suas capacidades, as suas limitações,
claro, na medida do possível, procurar desenvolver sempre mais as suas limitações, mas principalmente saber resolver conflitos. E esses conflitos muitas vezes são internos do próprio profissional. Muitas vezes questões pessoais que ele tem que muitas vezes deixar de lado, priorizar o profissional em determinados momentos, o corre-corre do dia a dia, que também acaba estressando muito, né? Questões egóicas também, que eu acho que... Na verdade, assim, eu acho que a grande questão é essa, assim, é maturidade emocional, de que realmente a pessoa possa articular entre o técnico, o conhecimento técnico e o conhecimento a nível pessoal. Que é a grande questão hoje, né, nas empresas, em todos os ambientes, na verdade, né? É que os relacionamentos interpessoais ganharam uma dimensão, uma proporção, né, dentro de um ambiente, porque não basta só tu te dar bem com o colega do lado. Tu tem que te dar bem com a chefia, com os colegas do lado, com os parceiros, quer dizer, com todos os públicos que fazem parte do teu dia a dia. E nem sempre pela correria e pela pressão tu consegue desenvolver isso de forma não só prazerosa, mas também frutífera, né? Porque tu acaba fazendo as coisas corridas e tu não demanda aquele tempo necessário muitas vezes para discutir com calma e até para ver novas oportunidades, né? E isso se sente depois no desempenho profissional. E essa questão do relacionamento interpessoal, hoje a gente tem uma característica importante que é a internet, que são as redes sociais, que ao mesmo tempo que ela facilita a comunicação, que gera todo um ambiente bacana, por outro lado, muitas vezes o jovem ele está acostumado com o teclado, com o visor, muitas vezes do computador, do tablet, do iPad, enfim. E a comunicação cara a cara, no dia a dia, no ambiente real, muitas vezes ela fica limitada. Então essa é uma dificuldade, ao mesmo tempo que avançou uma série de questões, por outro lado, traz essa dificuldade para o jovem que está ingressando no mercado hoje, né? A questão realmente do tete a tete, que é muito importante também, né? Acaba distanciando. E aí eu gostaria de voltar para o início desse segundo momento, que a gente falou em... inteligência emocional, né? Vocês imaginem o seguinte, como já foi dito aqui, que as organizações hoje têm uma dimensão, uma velocidade, uma dinâmica absurda, né? Dependendo do contexto em que esse profissional está inserido, isso vai depender da característica de atividade da empresa, porque existem empresas familiares, existem empresas profissionais, multinacionais, que atendem montadoras, que atendem, enfim, né? É um universo grandioso. Então, a pessoa ter empregabilidade, e aí voltando um pouquinho ao tema, é justamente isso, ele tem que ser flexível o suficiente para entender o contexto em que ele vai estar inserido, para ele entender que o direcionamento, o norteador é a direção e o perfil que tem essa empresa, para poder aí estar engajado, engajar a equipe nesse contexto inteiro. Deixa eu pegar esse gancho, Kiona. Que características são comuns a qualquer profissão, a qualquer atividade que este funcionário vai desempenhar? Se busca isso, assim, essa sensibilidade de perceber o ambiente, de ser flexível mais do que nunca, de ter a visão sistêmica para poder se engajar, trazer a equipe consigo, que falamos antes, que se a pessoa se conhece, ela consegue saber dos seus limitadores e consegue enxergar, inclusive na equipe, os pontos fortes e os pontos fracos, para estimular os fortes, para desenvolver os fracos, de si e inclusive da equipe, né? Ou seja, o autoconhecimento é fundamental. É fundamental, e essa questão, assim, é a capacidade proativa. Porque, na verdade, a proatividade é isso. Eu cresço, o grupo cresce, a empresa cresce. Com certeza. Então, às vezes, o profissional ele é excelente, ele é muito bom tecnicamente, ele tem uma inteligência... racional muito exata. Só que nessa questão da proatividade, muitas vezes ele fica limitado. E, na verdade, assim, é o espírito de grupo também, né? Porque tem algumas pessoas que são muito individualistas, que querem crescer sozinha na pirâmide, digamos assim. E, na verdade, a grande questão é subir junto, subir com a equipe. Então, até existe um conceito, né, do bola murcha e do bola cheia, né? O bola murcha é aquele que está sempre desanimado, desmotivado, que de uma certa forma desanima todo o grupo. E o bola cheia não, é aquele que realmente ele está com todo o gás, está motivado e ele puxa os outros, ele coloca os outros para cima. E o bola murcha ele tende a puxar para baixo. Então, na verdade, a identificar essas competências, essas habilidades, essas personalidades dentro do grupo
organizacional é muito importante também, né? Eu tenho a impressão que os graus hierárquicos agora se manifestam mais na questão salarial, mas no desempenho da função não há tanta hierarquia, né? Porque tu tens que desempenhar e motivar a tua equipe tanto quanto o cara que está lá embaixo, quanto o cara que está lá em cima. Eu estava pensando muito nessa questão da hierarquia, o quanto que a hierarquia não... ou os que estão num cargo hierárquico superior, não podem ficar assustados, de repente, se chega alguém, um bola cheia, sabe? Eu não sei até que ponto que não entra em xeque essa questão e o quanto se consegue trabalhar realmente em equipe hoje. Eu não sei, eu não trabalho em empresa, mas essa é uma questão interessante. O líder consegue perceber e até que ponto, obviamente, se ele não conseguir perceber e trabalhar, ele não é um bom líder. Ó, certo, né? Ou não tem maturidade suficiente para lidar com essa porque ele se sente ameaçado, né? Exatamente. O que eu penso também? Que tudo isso vai depender, inclusive, do tipo de organização e do norte que essa organização vai dar para esse profissional, porque existem organizações que preferem que o líder seja o centralizador. Compartilhar a responsabilidade, a atividade, o resultado dela com a equipe também depende não só da pessoa que lidera essa equipe, mas também do norteador, que é a organização. Existe também essa questão. O coaching é uma metodologia eficaz para esse autoconhecimento? Qual é a importância de um coaching na vida de um profissional, Kiona? É excelente, assim, a pessoa que tem a possibilidade, a oportunidade de poder fazer um acompanhamento, porque o coaching é um acompanhamento, então... Eu ia perguntar agora para vocês, né, o que é esse conceito de coaching? Ele te coloca no mercado, ele analisa o teu potencial e te coloca, A diferença entre o coaching e o headhunter, por exemplo. Tá, vamos lá. Vamos lá, porque primeiro. Eu ali do outro lado da telinha, hello, o que essas guriazinhas estão falando? Coaching primeiro, né? É um profissional, o coach é o profissional que faz coaching para alguém, né? Que treina essa pessoa, que ajuda a desenvolver essa pessoa. Pode ser no âmbito profissional ou não. O coach é a pessoa que ajuda o profissional, ele tem uma formação específica, ele se utiliza de técnicas, de ferramentas para atingir um objetivo. Por quê? Porque quando tu contrata, digamos assim, esse treinamento, tu tem um objetivo específico para atingir, uma meta, e essa pessoa, através dessas ferramentas e técnicas, vai te ajudar a chegar nesse objetivo. É como se fosse um personal trainer. Praticamente. Só que de carreira. Exatamente, profissional. Não necessariamente de carreira, não precisa ser especificamente de carreira. E aí entra o mentoring. O mentoring, sim, é de carreira e este precisa entender do teu negócio, diferente do coach. O coach não precisa ser um profissional de RH para me ajudar a conquistar os meus objetivos e metas no RH, por exemplo. Interessantíssimo. A gente continua isso depois do intervalo. Não sai daí, nós voltamos já já. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. E estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, agora de Casa Nova, hoje falando sobre empregabilidade com a Recursos Humanos Kiona Laurindo. Gurias, qual é a importância de cuidar não só da saúde física, mas também da mental, do visual, para buscar esse equilíbrio entre trabalho e lazer e ter sucesso na atividade que se quer exercer? Isso é uma loucura, né? Tu pensar assim, que tu precisa ser uma super profissional, tu precisa te engajar em vários ambientes, tu precisa ter muita experiência externa também, porque isso vai contribuir para os trabalhos que tu faz, independente do contexto que tu esteja inserido. Tudo isso associado a tu ser bonita, mulher, a tu te cuidar, a Tá bem informada. Praticar exercícios. Obviamente, é necessário e
como eu vou dizer isso? Precisaríamos encaixar esse contexto inteiro, né? Nem sempre é possível. Ou cada um tinha que ter um secretário, né? Eu penso muito nessa questão da saúde. Eu acho que tu tem que ver, talvez, essa questão de empregabilidade também, colocar o emprego também como qualidade de vida. Eu acho que é isso que as pessoas não pensam, né? Ou estão muito focadas na questão grana, ganhar muito, e não associam que tudo que nós fazemos é qualidade de vida, é para ser saudável. Então, uma coisa não pode ter um superpeso e a outra não ter. Eu não posso trabalhar 20 horas por dia, dormir 2, sabe? E nas outras 2 estar me deslocando para o trabalho. É que, na verdade, acho que é isso. Para que tu vive, né? Mas eu acho que aí talvez existe uma questão de prioridades também. Talvez a pessoa possa lidar pode priorizar bem tanto isso e depois morrer, lógico. Sim. Não, e depois outra, exercício físico, uma atividade de lazer, o convívio com a família, com os amigos, tem que ser uma obrigação, assim como é o trabalho. Tem que incluir isso na rotina. Mas eu acho que tem momentos da vida que às vezes a pessoa acaba priorizando um ritmo mais acelerado em determinada situação, de repente, ou na vida pessoal, quando tá recém-casado, tem os filhos pequenos, enfim, ou de repente quando troca de emprego, ou quando muda de cidade. Então, acho que tem situações que a pessoa ela pode focar mais, mas lidar bem com esse foco. E não esquecer os outros setores. Isso, mas principalmente assim, nesse momento eu tô mais acelerada, eu tô tendo que me dedicar mais ao trabalho, mas é uma questão de tempo para mim me organizar novamente e voltar a ter um equilíbrio. Eu acho que a questão é lidar bem com o momento também. Que às vezes a gente não consegue esse equilíbrio total sempre, né? Dividir os horários e ter espaço para todos esses quesitos. Mas se a pessoa lida bem com o seu momento e se permite assim, daqui a um tempo, realmente, claro, existe a questão que daqui a pouco a pessoa no meio do caminho acaba tendo um colapso. Se perdendo. O que eu percebo, não sei, acho que aqui... E ter válvulas de escape, né? Ter essa questão, porque daí tu vai colocando metas, né? E daqui a pouco essa meta vai ficando cada vez maior e tu já não consegue mais te dar conta do que tu deixou. Porque daí a tua necessidade vai ficando cada vez maior. E dentro de uma corporação, de um grupo, às vezes as pessoas ficam tão ambiciosas por estar dentro daqueles cargos. E obcecadas também. Aí, esse que é o medo. E Qual é a importância desse planejamento? Eu fico me perguntando sobre isso. A Virgínia disse uma coisa muito interessante e a gente percebe isso no dia a dia lá na organização, porque hoje eu atuo numa indústria, enfim. Acontece muito. O meu foco hoje é o meu trabalho. Mas quando este foco vai deixar de ser esse exclusivamente, né? E a gente percebe que a tua carga horária de trabalho, tu chega, a pessoa tá lá, tu sai, a pessoa tá lá, às vezes essa pessoa é tu mesmo. Não, eu fico pensando, vai que aconteça qualquer coisa e essa pessoa perca essa atividade, perca esse trabalho, ela enlouquece. Ela entra num estresse profundo de tal maneira que ela se deprime e como a vida dela se resume a trabalho, e aí? Mas é que aí que tá, eu acho que a pessoa tem que estar atenta a si mesma, à fase da vida, ao momento, mas aos sinais que daqui a pouco esse exagero vai trazendo. Porque, assim, são comentários que a pessoa muitas vezes tem que prestar atenção, né? Alguém vai chegar para ela e vai dizer... em casa, encontrar um bilhete de todo mundo, fomos embora porque você não mora mais aqui. Ou então trocaram as fechaduras e te avisaram. Turista em casa, né? Então, são sinais. Às vezes, a agitação do filho em casa, a reclamação de algum familiar, ou até o toque no sentido, tu anda meio estressado, o que está acontecendo? Está acelerado. Somatizações corporais também. A pessoa pode ter dor de estômago, né? Pode ter problema, enxaquecas, alergias. Então, assim, são somatizações, são sinais de que alguma coisa não está legal, está acontecendo um desequilíbrio. E o problema é que muitas pessoas, mesmo assim, não param, não reestruturam a sua vida. Aí dá-lhe antidepressivo, ansiolítico e lá vai, né? Talvez, Mônica, seja isso mesmo, assim. Talvez as pessoas não se deem conta de que isso está acontecendo. E aí elas vão se dar conta quando justamente trocaram a fechadura da porta da casa. Né? Tu não mora mais aqui. Eu acho que quando ela começa a ter perdas. Com certeza. Seja em sintomas físicos, seja nos relacionamentos interpessoais, seja na família, que tu não consegue mais atenção e tu vê que os pais da gente vão envelhecendo e tu não consegue mais dar aquela atenção. Eu acho que quando tu começa a ter perdas significativas, é que tu sente que realmente, exato, tu tá colocando pesos, talvez que não sejam os ideais em cada setor da tua vida, né? Exatamente. Mas mudando de saco pra mala, gurias, de que maneira os blogs e as redes sociais
também podem contribuir para a empregabilidade? Eu acredito muito no uso moderado, ético, todo aquele perfil que a gente montou aqui, desse profissional arrojado, inovador, que tem visão sistêmica, tudo isso tem que ser igual ao comportamento nas redes sociais, porque ajuda bastante, mas pode prejudicar ainda mais do que ajudar. Porque as pessoas ainda não sabem o que publicar, é isso? Acredito que existe alguma falha ou algum, não sei, e isso não é geral, claro, mas precisa ter um cuidado com o que tu publica, com os amigos que tu tem, com as coisas que tu busca, procura. A tua intimidade é só tua, tu não precisa levar a tua intimidade para o local de trabalho. Então talvez esse seja o ponto. Assim. Eu tive um exemplo de uma pessoa que eu conheço que aconteceu o desemprego, digamos assim, em função dessa exposição, em vez da empregabilidade, ao contrário. Porque ele tinha sofrido, se machucou, enfim, ficou afastado do trabalho, a princípio, para se recuperar. Porém, foi viajar. Nas redes sociais ele colocava que estava indo viajar, ver a filha aqui, ver a família lá. Mas né, ele estava afastado. Ele podia fazer o que ele quisesse com o tempo dele, não? Pegou mal, né? Não, eu sei que não, já tô brincando, tá, eu sei. Então, assim, se tá tão mal assim, poderia ter voltado ao trabalho. Realmente, quando ele voltou, ele foi demitido. Tanto que já passei por uma situação, e eu digo isso, às vezes, eu não vou entrar nisso, né? Mas cuida com o que tu publica na rede social, porque isso pode virar uma prova num processo contra ti. Até porque é o seguinte, aquela ideia de empregos estáveis como se tinha uma vez, já não é mais assim, né? Não, mesmo. Mas tem dois lados disso, assim. Primeiro, não se pode pensar e acreditar que tu tem um emprego, até aqui tu estava muito bem, obrigado, e ele vai ser o teu emprego pro resto da vida. Não, isso não é bom nem para a organização, tampouco para o profissional, porque aí essa dinâmica que a gente procura no profissional e essa experiência, as experiências de fora, ele deixa de ter. Porque ele está ali, ele deixou de entender como é que funciona num universo que seja diferente da indústria automotiva, por exemplo, ou que seja diferente do serviço, do comércio. Se eu busco tudo isso, eu consigo complementar a minha carreira, as minhas experiências, a minha vivência em variados universos, eu tenho um diferencial do outro profissional que ficou 10 anos numa empresa. Antigamente, né, a gente falava assim, eu trabalho há 10 anos na indústria tal, e era um orgulho. Hoje ainda é um orgulho, claro que sim, mas dependendo o tipo de profissional, isso faz com que ele fique defasado diante de mercado. O que hoje é importantíssimo, assim, de uma forma geral, para a empregabilidade, no que se refere à profissionalização, capacitação? Isso. Na verdade, assim, é inadmissível hoje que a pessoa não possa ir buscar capacitação, não possa ir buscar aperfeiçoamento, porque a oferta é gigantesca, cabe em qualquer bolso, então é inadmissível, embora a gente ainda perceba isso acontecendo, né? As desculpas de que eu não faço uma faculdade, por exemplo, porque eu não tenho dinheiro. Não, isso é inadmissível hoje. É fundamental, porque além do conteúdo, do aprendizado técnico, também tem a troca, né? Existe a troca. A diferença de um profissional capacitado, graduado, pós-graduado é infinitamente, gigantesca daquele que não tem, daquele que não buscou. Agora, por que algumas organizações valorizam isso e outras não? Por exemplo, há empresas que se o profissional tiver um mestrado, ele passa a ganhar 50% mais. E tem outras empresas que o cara é super qualificado e ganha a mesma coisa do cara que tem segundo grau. Gurias, tudo depende de como essa empresa está voltada, né? O gestor, né? O gestor, a direção, a cultura empresarial, com certeza. Então, aquela que valoriza é porque é fundamental que naquela função específica, enfim, esse profissional seja uma excelência.
Então, evidentemente, ela vai valorizar. Eu acho que tem muito uma questão de foco também, do para que eu quero. Vamos supor, eu vou falar como advogada. Eu quero ser uma advogada especialista em direito de família, obviamente eu vou buscar esses cursos. Em algum momento eu quero ser generalista, eu quero poder atuar em todas as áreas, eu quero poder trabalhar mais com consulta, mais com indicação de outros, daí eu vou fazer vários cursos. Eu acho que também tem, daí então, ou eu vou fazer uma pós-graduação ou vou fazer cursos rápidos que me deem uma base de tudo. Eu acho que isso também vale para a corporação, eu acho que né? uma questão importante também é o profissional não esperar que o chefe, que a sua chefia ou que a empresa sugira cursos, que ele também vá em busca. E possa gerar essa sugestão. Isso dialoga com o que a Thaís falou, né? Na verdade, eu não estou colaborando, eu estou gerenciando a minha carreira, então eu tenho que buscar independente da corporação. Acho que essa é o que faz tu estar... Porque às vezes o profissional fica muito acomodado. Aí se a chefia sugere alguma coisa, então eu vou pensar, vou tentar articular... Mas é importante quando ele também sente a necessidade, vai em busca de algum curso e coloca muitas vezes isso para a empresa. Ou seja, a empregabilidade hoje significa escolher algo, uma atividade que se goste de fazer, que se tenha prazer, uma atividade que tu possa estimular colegas, que tu possa crescer, mas também o fato de escolher uma organização que realmente dê condições, né? Porque as pessoas às vezes acabam escolhendo só um emprego, tem que escolher a empresa que tu quer atuar. Que te propulsione, né? E aí quando tu tem tudo... Quando tu contempla a maioria dessas competências e habilidades que a gente falou aqui, aí tu é um profissional que sim, tu pode escolher e tu pode buscar a vaga que vai te fazer feliz, que vai continuar promovendo esse crescimento profissional para a tua vida, né? Por outro lado, tem as empresas que... Não que não estimulem isso, mas o negócio em que ela atua é simples. Eu não dependo de capacidade técnica. Então, isso vai inibir com que eu promova, enquanto empresa, o crescimento do profissional e eu vou precisar daquele que é mais acomodado e que não almeja para si um crescimento. Tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. Ótimo. Obrigada, gurias, pela discussão de hoje. Obrigada, Kiana, pela tua participação. Obrigada. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Nós estamos hoje gravando na casa do nosso apoiador, no Personal Royal Hotel, e contamos também com o apoio da Moda Lete, que hoje nos veste, com a Silvana Secato, que nos calça. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Estamos muito felizes em voltar com o programa agora de Casa Nova. Uma boa semana, nos encontramos na próxima edição, você já sabe, sempre com um assunto novo. Beijo, até lá!